Sim, existem outras forças além da transpiração que movimentam a coluna de água dentro da planta. E essas forças são a capilaridade e a pressão radicular. Nesse item especificamente, vamos ver o que é a pressão radicular e como ela se estabelece. A pressão de raiz é uma pressão positiva que se estabelece no xilema quando a transpiração é baixa ou ausente. E ela vai ser responsável em empurrar a coluna de água no xilema para cima. E como nós vamos ver, essa pressão de raiz, ela é responsável pelo fenômeno da gutação, que é a perda de água pelas plantas na forma líquida. A perda de água na forma líquida pelas folhas vai se dar através de estruturas específicas que são os hidatódios, localizados nas margens das folhas. Bem, o que acontece é que as raízes estão constantemente absorvendo íons do solo. Isso faz com que o seu potencial hídrico fique menor que o potencial hídrico do solo e que haja uma entrada constante de água nas raízes. E essa água ela vai ser transportada no xilema até as folhas. Então, a constante entrada de água nas raízes empurra a coluna de água para cima. As condições necessárias para que a pressão radicular se estabeleça são a alta umidade relativa do ar, o alto potencial hídrico do solo e a baixa transpiração. Quando a taxa de transpiração da planta é alta, as folhas perdem água para a atmosfera e absorvem água tão rapidamente que a pressão de raiz não consegue se formar. Mas quando os estômatos estão fechados ou o potencial hídrico da atmosfera é maior que o potencial hídrico da planta, bloqueando a corrente transpiratória, o que acontece? Os íons continuam sendo absorvidos ativamente pela raiz e, junto com eles, a água. Então, essa água vai se acumulando no xilema da raiz e isso vai gerar a pressão hidrostática positiva, que é a pressão radicular, que vai empurrar a coluna de água para cima, gerando então o processo de gutação, que vai ser a saída da água na forma líquida pelos hidatórios. A pressão de raiz não consegue fazer com que a coluna de água caminhe por longas distâncias na planta. Isso porque a força gerada na pressão radicular para empurrar a coluna de água, ela é dependente da capacidade do sistema radicular absorver os íons do solo. Então, em vegetais de pequeno porte, a pressão radicular ela é suficiente para elevar a coluna de água até as folhas, como nós vamos observar na nossa aula prática de gutação. Mas nos vegetais de grande porte, nas grandes árvores, o que predomina e que vai, a força predominante que vai conduzir
a água e os sais minerais até a copa da árvore é a transpiração. Então, lembra que a corrente transpiratória, ela vai ser capaz de puxar a coluna de água para cima por grandes distâncias. E dessa forma, as folhas que estão no topo dessa grande árvore vão ser nutridas. Sim, a pressão de raiz para se estabelecer vai precisar de energia metabólica. Isso porque ela exige um acúmulo constante de íons pelas células da raiz, de forma que a raiz fique com o potencial hídrico mais negativo que o solo. E isso só é possível através do transporte ativo de íons, que demanda energia metabólica para acontecer.